Douglas. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos queridos, Jesus passou por Jericó uma única vez. Nessa vez, dois evangelhos, eles retratam Jesus entrando e Jesus saindo. Tinha duas cidades de Jericó: a cidade reconstruída e a cidade antiga, a cidade amaldiçoada. Por certo, o Bartimeu estava na entrada da cidade que havia sido destruída, a cidade amaldiçoada. As pessoas passavam pela Jericó nova, passavam pela Jericó antiga, e o Bartimeu estava ali. Jesus estava a caminho de Jerusalém, e era a última semana de Jesus na terra. Jesus estava indo para Jerusalém, onde seria preso, julgado, condenado e crucificado. Mas antes ele passa por ali. E quando ele decide passar, não é uma questão assim casual, é intencional. Por exemplo, você está aqui nesta noite e alguma coisa vai acontecer com você. Diga amém. Alguma coisa vinda do céu vai acontecer com você. Amém? E você vai dizer assim: olha, mas justamente hoje eu estive lá. Não, não é justamente hoje, é que hoje você veio, e por você ter vindo, o Senhor também decidiu vir, e fazer na sua vida algo que você tanto buscava, tanto precisava, e vai acontecer. Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua maneira de pensar, vai mudar encontros na sua vida, vai operar transformações no seu interior, porque você decidiu vir. Esse lugar aqui é um lugar de encontros. Quem aqui lembra do tempo de namoro, não é? Hoje eu conversava com a minha esposa na hora do culto lá na Alameda, e falava com ela. A gente não era casado ainda, e a mãe bastante assim cuidadosa, mas nós tínhamos uma cultura de culto matutino na igreja que nós nos convertemos, né? Que eu me converti, que ela nasceu lá, e todos os domingos às 6 da manhã, nós íamos para o culto matutino. A mãe não concordava, então ela saía, pulava a janela, e a gente se encontrava no portão, e nós íamos para o culto matutino. E hoje, no momento do culto lá, alguma coisa aconteceu, assim: você lembra como é que a gente começou? Culto matutino, 6 da manhã, ensaio da juventude, às 7h30, escola bíblica às 9, culto às 10, ensaio do coro. Não tinha ensaio da juventude, do coral jovem, entre a escola bíblica e o culto matutino, e ensaio do coral da igreja, e nós saímos da igreja, saíamos às 13h30, retornávamos às 15 para fazer evangelismo, íamos em casa correndo, retornávamos às 18 para a reunião com a juventude, cantávamos na juventude de um lado do templo, saímos correndo e entrávamos no coro, para cantar no coro da igreja. Irmãos, a gente era uma formiguinha de Jesus. 47 anos isso. Não nos matou, mas nos motivou. Por quê? Um encontro com Jesus muda as perspectivas, muda a nossa maneira de olhar a vida, muda aquilo que a gente sonhava antes, não sonha mais, porque novos sonhos vêm da parte de Deus. Então Jesus sabia que lá em Jericó
existia dois homens que precisavam ter um encontro com ele, um rico e um pobre. Se Jesus tivesse passado por Jericó e salvado somente o Bartimeu, talvez ele fosse assim, mas Jesus só salva pobre. Não, mas ele salvou o homem mais rico da cidade, o Zaqueu. O Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Significa, publicano é aquele que cobrava impostos. E por que Zaqueu era chefe? Porque naquele tempo, o governo romano fazia tipo um leilão. Quem pagasse a maior oferta para cobrar imposto numa região, ele se tornava responsável pela receita daquela região. E Jericó era uma região riquíssima, era lá que os governadores e reis tinham casas e palácios para passar o período de verão. E Zaqueu comprou de Roma o direito de cobrar impostos, por isso ele era tão odiado, mas ele era rico. E nós vamos então encontrar dois homens, um pobre e um rico. Os dois têm um encontro com Jesus, e os dois são transformados por Jesus. Pastor, sou pobre, Jesus quer salvar você. Pastor, eu não preciso de nada, sou rico, Jesus quer salvar você. Porque o Bartimeu tinha uma necessidade exterior, mas o Zaqueu tinha uma necessidade interior. Tem coisas que o dinheiro não compra. Não tem como você chegar na farmácia ou no hospital e dizer assim, me dê um dia de paz. Não tem. Não tem como você chegar no psicólogo, psiquiatra e dizer, me dê um remédio para eu consertar o relacionamento conjugal. Não existe. São coisas que são reconstruídas. E reconstrução interior depende do Espírito Santo de Deus. Então, enquanto Jesus caminha e passa por Jericó, e nessa cidade ele encontra esses dois homens, ele vai nos mostrar que não existe caso perdido. Quando eu vejo o Johnny aqui, olha, Johnny, você é um gigante. A sua estatura como Zaqueu não fala o que você é. Quando o Johnny fala, o Gabriel quando canta, gente, a pessoa é medida pelo seu potencial. Como já dizia no tempo de Rui Barbosa, um homem é medido, do queixo para cima. É pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelos dons que Deus deu, pelo potencial que Deus colocou. E aí vem o Johninho aqui, né? E faz um momento de dedicação que quase dispensava a pregação. Tamanha a capacidade, o tamanho conteúdo que Deus colocou no seu coração. E eu tenho certeza que ninguém sairá daqui nessa noite com dúvidas mais da importância da gente ser liberal, da gente distribuir aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Eu e Sueli temos muitas experiências. Quanto mais a gente compartilha, mais Deus nos confia. E eu posso parar por aqui para não falar o que não devo. Primeira coisa que eu quero compartilhar: entender que o encontro com Jesus pode trazer salvação e libertação. Fez com Douglas. O encontro com Jesus pode trazer, primeiro, salvação, libertação. A libertação não vem antes da salvação. A verdadeira libertação, ela vem depois da salvação. Porque somente o salvo é liberto. Porque a libertação vem de dentro para fora. Você pode ter um encontro de alguém expulsar um espírito opressor na sua mente, no seu coração, na sua vida, mas isso não significa que você foi liberto ou liberta. Libertação significa purificação, santificação, e não há possibilidade de você santificar um porquinho. Você pode colocar a roupa mais bonitinha no porquinho, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma lama. Mas se você colocar uma roupa num gatinho, ele não vai para a lama. Deus transforma a identidade de uma pessoa de uma forma tão poderosa que ela não tem mais prazer na lama, agora ela tem prazer no altar.
É a diferença do santo e do profano, do perdido e do salvo. Então o encontro com Jesus, ele produz salvação, e quem é salvo precisa ser liberto. Não existe vício, não existe comportamento, não existe gíria, não existe mais lugar, não existe mais pendência do passado que possa te prender, porque quando Jesus chega, ele faz tudo novo. Tudo novo. Eu pensei que isso aqui fosse chá. É qualidade, né? Bartimeu representa o homem perdido. Bartimeu representa o homem sem esperança. Bartimeu representa o homem solitário, cego, mendigo, à beira do caminho. Não havia um sinal na vida de Bartimeu que pudesse revelar alguma perspectiva de futuro. Era rotina. Ele era guiado para ali, e ali ele ficava o dia inteiro na expectativa de que recebesse algo. Todos os dias. Todos os dias. Era cego. Qual é a figura de um homem cego? A pessoa impossibilitada de ver. Deficiência visual. Mas na Bíblia, quando Jesus faz um milagre, esse milagre é apenas um exemplo, ou ele aponta para uma realidade espiritual. A cegueira na Bíblia, como coxo, como leproso, como endemoniado, ele vai revelar uma deficiência espiritual na vida do homem, na vida do ser humano, seja homem, seja mulher. Você percebe como é que uma pessoa, você fala assim, como é que pode a pessoa não ver a família que tem? Não, ela não enxerga. A pessoa não está vendo que está fazendo uma escolha terrível, horrível na sua vida. Não, ela não enxerga, ela é cega. Porque o pecado tem esse poder de cegar, de tirar a perspectiva, a visão. Um pai que tem crianças lindas, mas ele não consegue enxergar as crianças, ele enxerga o ego dele, ele quer viver a vida dele. Um casal que tem filhos, mas não consegue enxergar a necessidade de dar tempo para os filhos. E às vezes a gente fala, a gente comenta, como é que pode uma família tão linda, mas, pois é, essa família linda por fora, mas cega por dentro. Agora a visão diferente. Você já viu um homem meio falto de beleza? Um homem não virtuoso. Sabe o que é um homem não virtuoso? É um homem meio feio. E esse homem falto de virtuoso, ou menos virtuoso de beleza, ele consegue atrair a atenção de uma jovem linda. E aí, aqueles que também não enxergam, falam assim, como é que pode aquela moça tão linda com aquele cara? Como é que pode? É que ela tem olhos, e ela tendo olhos, ela enxerga naquele homem com ausência de virtude estética. Mas ela consegue enxergar o coração bom, ela consegue enxergar que ele é longânimo, é paciente, ela consegue enxergar que ele é bondoso, ela consegue enxergar que ele é trabalhador, que ele é honesto, tudo que ninguém quer enxergar. E são essas virtudes que vai transformar um relacionamento em uma bênção. Porque o que uma mulher precisa? De um homem bom. O que uma mulher precisa? De um homem trabalhador. O que uma mulher precisa? De um homem paciente. O que adianta ter um galã de cinema dentro da sua casa, mais uma topeira? O que adianta? Não adianta nada. A beleza não faz ninguém feliz.
ela encanta os olhos no primeiro momento, só isso. E depois passa. Então o Bartimeu era cego, estava à beira do caminho. Essa expressão beira do caminho, você lembra da semente que caiu à beira do caminho? Lugar sem perspectiva, lugar sem futuro, semente não germina, é coração duro, é coração ferido, é coração magoado. Bartimeu era alguém que estava à beira do caminho, ou seja, não havia espaço para ele no caminho. Ele estava ali à beira, como aquele que foi deixado lá, à beira do caminho, que o sacerdote, que o levita, o bom samaritano. Beira do caminho, é sinônimo de uma pessoa sem futuro, sem valor. Era o Bartimeu, e mendigo, ou seja, desprovido de tudo, dependente de tudo e de todos, cego, mendigo. Ele não via nem o rosto da pessoa, porque uma pessoa que enxerga, pelo menos estende a mão quando alguém está bem vestido. Você passa na calçada ali, na Padre Anchieta, tem várias pessoas ali perto dos bancos. Você sabe que a pessoa vai no banco, vai ter uma panificadora ali, então aquelas pessoas, moradores de rua, logo estende a mão para pedir. E se você estiver mais arrumadinho do que o outro, ela vai pedir você que está mais arrumadinho. Mas existe uma psicologia dos pedintes, é gente idosa tem um coração mais macio. Mendigo dificilmente pede esmola a gente jovem passa muito rápido, mas o idoso passa mais devagar. O idoso olha, e aí a pessoa pede. O mendigo, necessitado de tudo, ele reconhece, ele clama, quem é? É Jesus. E ele, por certo, irmão, tanto é que o Zaqueu, vamos falar daqui a pouquinho, o Zaqueu sabia quem era Jesus, mas Jesus nunca tinha passado lá. O Bartimeu nunca tinha saído de Jericó, mas por certo, o Zaqueu havia saído. O Zaqueu já tinha ido a Jerusalém, o Zaqueu já tinha ido a Roma, o Zaqueu era um cara viajado, e então ele sabia quem era Jesus, e um dia ele toma conhecimento que Jesus está passando. Mas o Bartimeu não, ele precisou o quê? Perceber. Você sabe muito bem que o cego não enxerga, mas ele ouve bem, e ele tem o seu sentido, não é? Irmãos, eu tenho um olfato terrível. Não, vou mudar. Eu tenho um olfato maravilhoso. Um dia eu senti o meu próprio odor. Eu fui perceber que eu estava precisando de tratamento de sinusite, porque eu senti o meu odor de dentro. E a minha esposa, eu falei assim, meu amor, cheira a minha boca. Ela disse, não, você não tem mau hálito. Mas eu estava sentindo o meu odor da minha sinusite, que eu nunca tive. E fui no médico, fez o exame, estava lá com sinusite. Porque infecção aqui. Então eu tenho um olfato tremendo. O cego tem também. Ele não enxerga, mas ele ouve bem. E ele tem esses sentidos aguçados. E ele pergunta, quem está passando? É Jesus. Ele sabia. E ele começa a clamar. Era a única e última oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui, e possivelmente alguma coisa está sendo esperada na sua vida. Esta noite é a sua chance. Esta noite é a sua oportunidade. Esta noite é o encontro que foi marcado, mas caberá não a Jesus, caberá a você, porque Jesus estava passando, e Ele carregava a unção, Ele carregava o poder, Ele carregava o amor, Ele carregava a resposta, Ele carregava a esperança, mas dependeria do clamor de Bartimeu. O Bartimeu começou a gritar, a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram afugentá-lo, aquietá-lo, mas ele não parou.
vai depender de você. Você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo uma palavra de esperança, você está ouvindo uma palavra de fé. Vai depender do seu coração sair dessa geladeira, sair desse comodismo, sair dessa passividade e dizer: Senhor, eu quero ter um encontro contigo nesta noite. E algo novo vai acontecer. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro momento em que nós podemos perceber o encontro. Quando ele diz: tem misericórdia de mim, ou seja, Senhor, não há nada em mim que possa justificar a tua bondade, mas tenha misericórdia. Esta foi a última vez que Jesus passou ali. E onde Jesus passava, muita gente o acompanhava. Vamos ver aqui os paradoxos da vida de Jesus, de Bartimeu com Zaqueu. Jesus se encontra com Zaqueu. Ele era o quê? Rico. Mas ele tinha sede também. E eu disse que a necessidade de Bartimeu era exterior, a necessidade de Zaqueu era interior. Você pode imaginar, chega uma pessoa, pense num carro bonito, ela chegou. Pensa numa roupa cara e bonita, ela chegou. Ela tem tudo. E você pode pensar, como já disse o pastor, saudoso pastor Fanini, que ele disse que chegou em uma casa em Niterói, de madrugada foi chamado para socorrer uma família que estava com problema, brigando, e ele chegou, quando ele pisou na sala, o sapato dele ficou escondido no tapete, de tão alto que era o tapete, tão volumoso. E ele disse, diante daquele luxo todo, havia um ambiente de pobreza e miséria. As crianças chorando num canto, o casal sentado aqui, cada um com uma face pior do que o outro. E ele estava ali, 2h da manhã, para conversar com aquela família. Luxo, ostentação, riqueza, mas um vazio existencial, uma pobreza sentimental, uma pobreza espiritual. Bartimeu não tinha casa, Bartimeu não tinha recursos, mas Bartimeu sabia ouvir muito bem. Segundo lugar, entender que independentemente da posição, e aqui nós temos um pobre e temos um rico, independente da posição que o homem possa ocupar na vida, a sua necessidade de Deus é semelhante. Não existe um Deus para rico, e nem existe um Deus para pobre. Existe um Deus para o ser humano. O homem, seja pobre, seja rico, seja homem ou mulher, é um ser que não se realiza de forma alguma sem Deus. O salmista escreveu, e não por acaso: a minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Há uma sede dentro do homem, que nada pode preencher. Se fosse isso, nenhum rico jamais se suicidaria. Você já ouviu alguma notícia de pobre se matando? É muito difícil você ouvir a notícia de que um pobre se matou. Ele foi lá em cima da ponte e se jogou porque ele é pobre. Não, quem se mata é rico. Quem se mata é alguém que perdeu aquilo que imaginava ter, que não podia perder. Nós estávamos fazendo uma caminhada, 477 pessoas ali da Alameda estavam fazendo uma caminhada na rua Anchieta, e nós terminamos ali naquele tubo da Alameda ali, e quando nós estávamos cantando e orando, e nós levantamos as mãos, repreendemos todo o espírito de morte, porque tinha havido um suicídio recente, e quando nós clamamos para Deus, repreendendo todo o espírito de morte, uma jovem do 6º andar, desce chorando, e a irmã Raquel atendeu com uma outra psicóloga também, e aí aquela moça confessou que o namorado dela, ela havia perdido o namorado, ele se matou na frente dela.
por causa de vícios, por causa de drogas. E ela estava desesperada, e ela estava pensando em se matar. Mas era uma família ilustre, era uma família de posse, era uma família inteligente, era uma família de cultura. Não eram mendigos, não eram pobres, mas alguma coisa foi arrancado daquelas pessoas, e a razão de viver foi embora. Mas a igreja chegou, tal qual Jesus chegou, a igreja chegou e lançou uma palavra de vida, de esperança. Aquela moça desce, e aquela moça entrega a sua vida para Jesus. Jesus chega, e ele muda completamente o ambiente. Ambos viviam na mesma cidade. Você já percebeu que na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, e às vezes na mesma casa, vivem pessoas diferentes. Vivem pessoas na mesma casa com cara de rico, e na mesma casa tem gente com cara de pobre. Mas são herdeiras, são filhas do mesmo pai, da mesma mãe, comem na mesma mesa. Qual é o problema de uma se projetar rica, bela, atraente, e outra pobre, triste? Coração. Cuidei de 2 mulheres, irmãs gêmeas. As 2 nunca tinham sido abraçadas, nem pelo pai nem pela mãe. As 2 nunca receberam um presente do pai nem da mãe quando eles viajavam. E uma delas não queria mais viver, uma delas não queria gerar filhos. As 2 eram casadas com empresários, tinham tudo que o dinheiro poderia comprar. E essa que estava vivendo um pouquinho melhor, disse: pastor, minha irmã precisa de ajuda, assim como o senhor me ajudou. E nós marcamos um encontro com ela. Pense numa mulher virtuosa. Como tem um homem ausente de virtude, algumas mulheres têm excesso de virtude. E essa mulher tinha excesso de virtude. Eu falei assim: minha filha, chega da sua casa, pelo amor de Deus, olha no espelho e começa a dizer: eu sou a mulher mais linda dessa cidade. Mas ela não acreditava, porque nunca havia ouvido dos lábios dos seus pais alguma coisa boa a respeito delas. E por ela não ter tido um pai de verdade, uma mãe de verdade, ela não queria ser mãe, porque não acreditava ser capaz de segurar um bebê. Tudo que o dinheiro tem, mas impossibilitada de viver a felicidade, os sonhos de Deus. Ambos viviam na mesma casa, ambos viviam na mesma cidade, Bartimeu e Zaqueu. Bartimeu não enxergava, e o Zaqueu enxergava. Tanto é que ele queria o quê? Interessante que o Zaqueu queria ser curado da vista, e o Zaqueu, ele queria ver Jesus. Um ouve Jesus, o outro quer ver Jesus. O Zaqueu se contentava em ver Jesus, mas Jesus vai mudar os 2. Bartimeu não tinha identidade. Veja, o texto diz que ele era filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu, é isso que significa Bartimeu. Então, ele não tinha nem nome. Significa, ele não possuía identidade. Uma pessoa sem identidade é ausência de paternidade, e a ausência de paternidade é ausência de perspectiva de futuro. A pessoa não sabe quem é, não sabe para que nasceu, não sabe nada. Existe muita gente mendigando carinho, existe muita gente mendigando um abraço. Eu falei hoje já 2 vezes isso. Eu estava na classe de transição, e uma mulher, ao ouvir falar sobre família, ela disse assim: eu odeio esse negócio de encontro de casais, porque sempre é a mulher que tem que melhorar. Muitas mulheres já disseram isso. É sempre a mulher que paga o preço. Eu chamei essa irmã e disse: vem cá. Dei um abraço nela. Nem abracei direito, ela já estava querendo soltar. Eu falei: quieta aí, mulher. E segurei ela 1 minuto. Aí ela foi relaxando. Depois de 1 minuto, eu chamei o marido dela, dei um abraço nela também. Ela falou assim: eu estava esperando esse abraço há 20 anos. Porque minha mãe morreu, e eu fui a única no velório. Ninguém apareceu. Gente que não recebe abraço,
gente que não recebe carinho, gente que não recebe um elogio, gente que não recebe uma identidade. É gente sem futuro, é gente sem a perspectiva de ser amado. Filho de Timeu também não tinha identidade. Quem foi o pai de Bartimeu? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Mas o filho carregava os estigmas, os rótulos do pai. O pai, por certo, era um mendigo emocional, era cego emocional, sentimental, era um homem mais miserável também. Ninguém pode dar o que não tem. Mesmo sendo cego, aquele homem sabia ouvir, e por saber ouvir, ele soube exercer a sua fé. A Bíblia diz, meus irmãos, que a fé vem por quê? Por onde? Pelo ouvido. A fé entra nos nossos ouvidos, e ela gera uma verdade dentro de nós. Nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra de Deus é poderosa, ela está entrando no seu coração, ela está entrando na sua mente, ela está quebrando muralhas, ela está quebrando dureza, ela está quebrando empecilhos, ela está quebrando mentiras, ela está quebrando enganos, ela está quebrando palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida, ela está quebrando, ela está quebrando, ela está quebrando, e ela está gerando fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Aquele homem cego ouviu Jesus, por certo, alguma coisa, e ele clamou. Baixa a sua cabeça, por favor, agora. Qual seria o clamor que você faria aqui nesta noite? O que você pediria Jesus para fazer por você na sua vida? Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Qual o seu clamor? Qual o pedido? Qual a necessidade? Você precisa dizer para Jesus o que é que você quer, o que você espera que Ele te faça. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Pode olhar para mim. Ele venceu o orgulho. Marcos vai dizer que ele jogou a capa. Quando Jesus o chama, ele joga a capa. A capa, irmãos, era a cama, a capa era o cobertor, a capa era a casa, a capa era tudo que aquele homem tinha de valor. Mas quando Jesus o chama, e ele é levantado e levado até Jesus, ele vai sem a capa. Significa que eu não vou precisar mais disso. Tem gente que está agarrado com as capas do velho homem. Uma ilustração diz que nos Estados Unidos, nos dias mais frios, as pessoas têm que ter carvão em casa, madeira em casa, para acender as lareiras e aquecer a casa, senão as pessoas não conseguem suportar o frio. E uma pessoa chegou em casa com seu carro, quando ele abriu a porta da garagem, tinha ali um morador de rua na porta da garagem, e aí aquele homem ficou assim um pouco sentido, falou assim: meu amigo, essa noite vai fazer muito frio, deixa o seu saco de coisas aí fora, entra aqui na garagem, eu vou acender um carvão aqui, para você se aquecer à noite, senão você vai morrer congelado. Ele falou assim: não, eu só entro se você deixar eu levar toda a minha bugiganga, aqueles sacos de lixo. Eu disse: não, meu amigo, deixa esse negócio aí, entra você, eu vou colocar uma coisinha aqui, você vai deitar, você vai dormir, vou te dar uma comida, e vou acender o carvão, e você vai aquecer. E insistiu, e o homem não quis. Ou ele ficava com um saco, ou ele não entrava na garagem. Então ele fechou a garagem e foi dormir. De manhã cedo o homem estava morto, congelado do lado de fora. Tem gente que prefere morrer do que abandonar a capa do passado. A capa que esconde a sua identidade, a capa que faz com que você se torne uma pessoa invisível. Tem gente que não quer ser reconhecido, tem gente que não quer revelar a sua história, mas nessa noite Jesus está aqui,
e você está ouvindo que Ele te ama, e você precisa ter uma atitude de jogar para longe a sua capa, jogar fora a sua máscara, jogar fora o seu passado, jogar na cruz, e começar um novo tempo, uma nova história. Precisamos entender que o encontro com Deus pode transformar radicalmente a sua vida. Tanto Bartimeu quanto Zaqueu nunca mais foram os mesmos. Bartimeu perseverou em clamar, chamar a atenção de Jesus. Ele não desistiu, apesar das circunstâncias desfavoráveis. O Zaqueu também. Irmãos, segundo alguns estudiosos, Zaqueu não era o único que estava em cima das árvores. A cidade de Jericó era uma cidade arborizada, figueiras, árvores lindas, era uma cidade muito florida. E quando Zaqueu sobe, irmãos, ele não sobe sozinho, já havia alguém. Eu lembro do meu tempo de infância, tinha uma árvore perto do campo de futebol, e a gente subia na árvore para ver o jogo. O Zaqueu sobe na árvore, mas por certo naquela árvore, e outras árvores cheias de gente. O Zaqueu sobe, e lá já tinha alguém ocupando o lugar. Ele teve que concorrer um lugar em um galho, e ficar ali. E aquelas pessoas de Jericó, todas elas conheciam Zaqueu. Primeiro pela estatura, segundo pela roupa que ele vestia. Era rico, era um homem influente, todos conheciam. E sobe o Zaqueu na árvore. Imagine os outros que estavam na árvore assim: o que está fazendo aqui? Ele também, como Bartimeu, ele venceu o orgulho, ele venceu as resistências, ele venceu as críticas, ele venceu a oposição, ele venceu a multidão, ele venceu tudo e todos, porque ele queria ver Jesus. Irmãos, quem ouve e quem quer ver Jesus, acaba tendo um encontro poderoso. Ao Bartimeu, Jesus curou. E o texto diz, nós vamos falar daqui a pouquinho, que ele vai seguir a Jesus, ele vai adorar a Jesus, ele vai louvar a Jesus, ele se torna um adorador. Mas o Zaqueu, Jesus quer fazer algo diferente, porque Zaqueu era diferente. Jesus sabia que o vazio existencial que Zaqueu carregava, não era por causa de problema social, era um relacionamento. Zaqueu tinha vergonha de tudo e de todos, por causa das coisas que ele ouvia. Você tente imaginar o Zaqueuzinho na escola, os bullying que o filho do Zaqueu recebia. Teu pai é um ladrão, o teu pai, ele rouba o povo. O Zaqueuzinho era triste, chegava em casa chorando, e aquele drama, aquelas situações, aquelas coisas todas foram levando o coração de Zaqueu a uma frustração muito grande, a uma tristeza. E aí quando ele ouve que Jesus ia passar, ele falou assim: eu creio que ele pode mudar meu coração. Irmãos, a Bíblia não diz que Zaqueu era ladrão. A Bíblia diz que Zaqueu era ladrão? A Bíblia não diz, diz que ele era rico. É ele quem vai tomar a decisão, não foi ninguém não há um versículo na Bíblia que diz que Zaqueu era ladrão, mas é Zaqueu, após ter o encontro com Jesus, é que vai dizer: Senhor, se porventura tenho defraudado, eu quero restituir. Irmão, sabe quem é que quer consertar seus relacionamentos? É quem reconhece que tem agora alguém para prestar contas. Sabe por que o homem, mulher, o ser humano de um modo geral, não quer consertar relacionamento, vive do jeito que quer? Porque ele pensa que nunca vai prestar contas. Rouba, não vai prestar contas. Adultera, não vai prestar contas. Abandona os filhos, não vai prestar conta. Vai sim. Vai sim. Marilyn Monroe, quem lembra? Famosa artista. Ela tinha um pai muito rico, e o pai sempre quis conversar com ela, mas
ela muito famosa, mulher de presidente, e mais não sei o que, artista, e ela fala assim: tudo que o senhor quiser resolver comigo, fala com os meus advogados. Um belo dia, a Mary começou a sentir uma frustração, descobriu que o pai estava internado, muito doente. Então ela tentou ir lá visitá-lo, e o pai deu na mesma moeda: tudo que você quiser falar para mim, fale com os meus advogados. Ela não pôde ver o pai, e o pai morre. A Mary morre, toma uma overdose, e morre também. Corações vazios. Às vezes a gente pensa que não vamos prestar contas. O Douglas viu o que ele estava fazendo com a sua vida. Precisou levar uma surra de ferro, ser todo quebrado por fora, para Deus quebrá-lo por dentro. Se Deus não quebrar nosso coração por dentro, não haverá transformação por fora. Relacionamentos. Então por isso Jesus não fez com Bartimeu a mesma coisa, semelhante com Zaqueu. Com Zaqueu era diferente. O problema de Zaqueu estava na casa dele, do Bartimeu estava nele. E Jesus queria ir na casa de Zaqueu, porque tinha uma mulher, tinha filhos, tinha uma família que estava sofrendo. E Zaqueu recebe Jesus e leva Jesus para sua casa. E quando Jesus entra na sua casa, ele diz: hoje entrou a salvação nesta casa. Ah, meu irmão, minha irmã, eu gostaria tanto que isso acontecesse hoje na sua vida. Que quando você chegasse hoje na sua casa, você batesse o pé no chão e dissesse assim: hoje entrou a salvação nessa casa, hoje entrou a salvação nessa família, hoje a coisa vai mudar, hoje a coisa não vai ser como antes, porque eu tive um encontro com Jesus, e quando Jesus entra, Ele tudo transforma. Jesus não disse nada para Zaqueu o que ele tinha que fazer. Jesus não pediu nada a Zaqueu porque ele não precisava. Mas Zaqueu disse tudo para Jesus, porque ele precisava. Ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Bem, a Bíblia não fala mais de Zaqueu e nem de Bartimeu, mas nós estamos falando deles hoje. Talvez você não seja uma pessoa famosa, talvez você não seja uma pessoa muito comentada, mas você não precisa ser famoso, nem famosa, nem ser comentada. Você precisa ser alguém que tenha uma história. A Bíblia não fala mais de Zaqueu, mas por certo Zaqueu saiu falando de quem era aquele que mudou a sua vida. Precisamos ter um testemunho para contar, precisamos ter uma história para contar, precisamos ter algo para escrever, precisamos deixar algo para os nossos filhos, para os nossos netos, um legado. E esse legado somente é conquistado quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso eu encerro: entender que o encontro restaura, transforma e traz restituição e significados para a nossa vida. E meus irmãos, eu não canso de dizer a Deus com muita frequência o quanto eu sou grato por tudo que Ele fez na minha vida. Eu era o mais improvável, eu jamais teria condições de chegar a ser o pastor que Deus me tornou, por qualquer tipo de competência humana. Eu e Sueli, dois pobres, eu devia 10 milhões, só uma agiota. A família da Sueli era uma das mais pobrezinhas da igreja. Mas Deus pega improváveis e torna a gente em potencial. Deus pega a gente pobre e enriquece com a sua graça, e faz maravilhas. Baixa a sua cabeça, por favor. Quando Jesus chegou àquele lugar, o Zaqueu estava em cima da árvore, o Bartimeu estava à beira do caminho.
A um, Jesus disse: trazei-mo aqui. Talvez você, como Bartimeu, precisará de alguém para trazer você aqui à frente agora, nessa noite. Trazei-mo aqui. E aqui neste altar, Jesus vai te perguntar: o que você quer que eu te faça? Mas talvez tenha alguém aqui nesta noite que Jesus terá que dizer, como ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore. Você vai precisar se expor publicamente, descer da sua posição, descer do seu orgulho, descer da sua vaidade, descer daquilo que você acha que não pode abrir mão. Porque Jesus tem algo para dizer para Bartimeu. Ele diz: veja, a tua fé te salvou. Mas para Zaqueu ele diz: eu quero ir na tua casa. São coisas pessoais. Jesus salva de uma forma pessoal. O Zaqueu era alguém apaixonado por dinheiro, mas a partir daquela noite, a partir daquele dia, melhor dizendo, ele se tornou apaixonado por Deus. O Bartimeu era apaixonado por aquela capa, mas agora ele larga a capa e se tornou apaixonado por Jesus. O sonho de Bartimeu era enxergar. Qual é o seu sonho? Quais são as perspectivas do seu coração? A fé de Bartimeu não restitui somente a visão física, mas restaura toda a sua história. Agora ele tinha um nome, agora ele tinha uma perspectiva de futuro. Tudo isso porque o encontro aconteceu. Pastor, mas quem é Jesus, pastor? Jesus é Deus. Ele se tornou um homem como nós. E ele foi naquela cruz e pagou o preço por mim e por você, para que pudéssemos ver, enxergar e pudéssemos ter esperança de um futuro. Nesta noite ele quer abrir os seus olhos, mas ele quer também curar o seu coração. Um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Bartimeu passou a ver e se tornou um adorador. Ele buscava a cura e encontrou salvação. Zaqueu buscava ver Jesus e encontrou o significado de vida. O que Zaqueu mais queria, um abraço. O que Zaqueu mais queria, aceitação. O que Zaqueu mais queria, ser amado. Tudo isso você encontra em Jesus. Aceitação, significado e amor. Vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos cantar. E enquanto estivermos cantando, preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos dois personagens: um cego, pobre, e um rico. Isso mostra que não existe preferência divina. Você pode ser negro, branco, você pode ser rico, pobre, você pode ser culto ou inculto, você pode ser religioso ou ateu, não importa. O que importa é que Jesus está aqui. E se você quiser ter um encontro com Ele, Ele vai transformar a sua história e te dar ressignificado de vida. Enquanto estivermos cantando, se você deseja ter um encontro com Jesus para restaurar, para mudar sua história, para ressignificar sua vida, você vai sair do seu lugar e vai estar aqui à frente, em pé ou de joelhos, e nós vamos orar por você.